Eu estava indo comprar o presente de aniversário perfeito para o meu marido quando vi o carro dele parado num hotel de beira de estrada. Detalhe: ele deveria estar viajando a trabalho. Esperei e vi ele sair de lá com uma mulher bem mais jovem. Cheguei em casa destruída e comecei a investigar mais. Descobri que ela era uma acompanhante e que ele vinha gastando nosso dinheiro com ela há meses. Mas ao invés de confrontar, eu mantive a festa surpresa de 40 anos que estava planejando para ele. E na frente de todo mundo, entreguei meu presente especial. Só que a maior surpresa da noite não foi essa. Foi quando eu revelei quem realmente era a amante dele. Fica comigo até o final, porque essa história tem uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Meu nome é Amanda, mas podem me chamar de Mandy. Tenho 38 anos e jamais imaginei que uma simples viagem para comprar um presente de aniversário mudaria minha vida para sempre. Quando vi a placa indicando a saída para Riverside depois de quase 1h30 na estrada, meu coração batia acelerado de animação. Eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Depois de semanas procurando, tinha localizado um colecionador que possuía exatamente o brinquedo que meu marido tanto desejava. Um carro de controle remoto da década de 80. Edição limitada, na caixa original. Brad tinha mencionado esse brinquedo inúmeras vezes, contando como seu pai havia prometido comprar para ele quando criança, mas nunca cumpriu a promessa. O aniversário de 40 anos dele estava chegando, e eu queria que fosse especial. Estávamos juntos há 12 anos, casados há 9, e apesar das viagens constantes dele a trabalho, nosso casamento sempre pareceu sólido. Ele trabalhava em uma multinacional como diretor regional, o que significava viagens frequentes para conferências, reuniões com clientes e treinamentos. Eu também trabalhava muito, gerenciando uma equipe de marketing em uma empresa de médio porte, mas meu trabalho me permitia estar em casa todas as noites. Enquanto dirigia, pensava na festa surpresa que estava planejando para quando ele voltasse da viagem de trabalho. Brad estava em Seattle para uma conferência, retornaria na próxima semana, e eu teria tudo preparado para recebê-lo com uma celebração inesquecível. Foi quando vi o hotel. Era um estabelecimento modesto à beira da estrada, daqueles que oferecem tarifas acessíveis para viajantes. Normalmente, eu nem teria prestado atenção, mas foi o carro no estacionamento que me fez pisar no freio instintivamente. Um carro laranja vibrante, modelo esportivo, personalizado. Exatamente como o de Brad. Meu estômago deu um nó. Brad tinha mandado personalizar aquele carro 2 anos atrás. A cor era customizada, uma tonalidade específica de laranja metálico que ele havia escolhido pessoalmente. Não era um carro comum de se ver por aí. Não seja ridícula, falei comigo mesma em voz alta. Existem milhares de carros no país. Alguém pode ter escolhido a mesma cor. Mas minha mão já estava tremendo no volante. Balancei a cabeça, tentando afastar os pensamentos intrusivos, e continuei dirigindo. Tinha um compromisso com o colecionador, e ele havia sido muito claro. Se eu não aparecesse no horário combinado, venderia o brinquedo para outro interessado que estava esperando na fila. A reunião com o colecionador foi rápida e agradável. Ele era um senhor idoso que colecionava brinquedos vintage havia décadas. Enquanto embrulhava cuidadosamente a caixa, contou histórias sobre cada item da sua coleção. Paguei o valor combinado, agradeci efusivamente e voltei para o carro com o presente nas mãos. No caminho de volta, meu estômago começou a roncar. Já passava das 2 da tarde e eu não tinha comido nada desde o café da manhã. Foi quando lembrei do hotel na estrada. O colecionador havia mencionado que o hotel tinha um restaurante com comida caseira muito boa. Quando cheguei ao estacionamento, meu coração disparou novamente. O carro laranja ainda estava lá. Estacionei a certa distância e desliguei o motor, as mãos suando frio. Por um longo momento, apenas fiquei ali sentada, olhando para aquele carro. Então desci e caminhei até ele. Quando cheguei mais perto, vi detalhes que me fizeram o sangue gelar nas veias. A pequena marca no para-choque traseiro, onde Brad tinha batido levemente no poste da garagem semanas atrás. O adesivo quase imperceptível no vidro de trás de uma convenção de tecnologia que ele havia participado no ano anterior. Era o carro dele. Sem sombra de dúvida. Minhas pernas quase falharam. Voltei cambaleando para meu carro e me joguei no banco do motorista, o coração martelando tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Brad estava em Seattle. Ele tinha me ligado ontem à noite do hotel. Com mãos trêmulas, peguei o celular e digitei uma mensagem. Oi, amor! Como está a conferência? Onde você está hospedado mesmo?
A resposta veio 2 minutos depois. Tudo ótimo, querida. Estou no Hotel Metropolitan, perto do centro de convenções. Acabei de sair de uma palestra muito interessante. Vou entrar em outra conferência agora. Te amo. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos, e digitei outra mensagem. Que bom. Ah, estava pensando em ir visitar a Rachel hoje. Faz tempo que não nos vemos. Rachel era minha melhor amiga que morava em Lakewood, uma cidade vizinha. Para chegar lá, eu teria que passar exatamente por esta estrada. A resposta de Brad veio quase imediatamente. Hoje? Amor, ouvi dizer que a estrada está em obras. Melhor deixar para outro dia. Meu sangue congelou. Eu estava literalmente na estrada naquele momento. Não havia obra alguma. Digitei de volta, os dedos trêmulos. Ah, sério? Bem, já estou saindo de casa agora. Se estiver muito ruim, eu volto. Tudo bem, mas tome cuidado. Boa viagem, meu amor. Joguei o celular no banco do passageiro e cobri o rosto com as mãos. Ele estava mentindo. Descaradamente mentindo. E estava aqui, neste hotel, quando deveria estar a centenas de quilômetros de distância. Fiquei no carro por talvez 10 minutos, respirando lenta e profundamente, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria ir embora, fingir que não tinha visto nada. Mas a parte mais forte, a parte que precisava da verdade, me fez ficar. Então decidi esperar. Liguei o rádio baixinho, apenas para quebrar o silêncio opressor, e observei a entrada do hotel. Cada minuto parecia uma eternidade. Imaginei cenários, tentei encontrar explicações inocentes. Talvez fosse uma surpresa para mim? Talvez estivesse planejando algo especial? Mas então por que mentir sobre a localização? 10 minutos se passaram, e então ele apareceu. Brad saiu pela porta principal do hotel, e meu mundo desmoronou. Ele não estava sozinho. Ao lado dele, tão próxima que seus braços se tocavam, estava uma jovem. Não apenas jovem, ela parecia ter a idade que uma filha nossa poderia ter. Cabelos longos e loiros, jeans apertados, camiseta curta. Ela ria de algo que ele dizia, jogando a cabeça para trás de uma forma exageradamente teatral. Por um momento absurdo, meu cérebro tentou processar. Será que ele tem uma filha que escondeu de mim? Mas então vi a mão dele deslizar pela cintura dela, puxando-a mais perto. Vi o jeito que ela se encostou nele, a intimidade óbvia entre os dois. Vi quando ele inclinou a cabeça e beijou o topo da cabeça dela, um gesto casualmente carinhoso que me fez sentir náusea. Não eram pai e filha. Aquilo era um caso. Eles entraram no carro laranja, no nosso carro que eu tinha ajudado a pagar, e saíram do estacionamento em alta velocidade. Sem pensar, liguei meu carro e comecei a segui-los, mantendo distância segura. Meu corpo estava no piloto automático enquanto minha mente girava em círculos viciosos de negação e aceitação. Segui-os por mais de 1 hora pela estrada, até que ele entrou no estacionamento de outro hotel, este mais afastado, 2 cidades de distância. Um lugar onde ninguém o conheceria. Estacionei longe, em um canto escuro do estacionamento, e peguei meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair, mas consegui tirar várias fotos. Brad e a garota saindo do carro. Ele com a mão na parte de baixo das costas dela. Ela rindo, jogando os cabelos. Os dois entrando no hotel juntos. Provas. Eu tinha provas. Dirigi de volta para casa no piloto automático, sem me lembrar de uma única cena do caminho. Quando cheguei, já eram quase 6 da tarde. A casa que dividíamos, que tínhamos comprado juntos 5 anos atrás, que tínhamos decorado com tanto carinho, de repente parecia estranha. Como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez. Joguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto. Abri o armário dele com uma urgência frenética e comecei a procurar. Não sabia exatamente o que estava procurando até encontrar. No fundo do armário, escondida atrás de caixas de sapatos velhos, estava uma caixa de preservativos. Uma caixa quase vazia. Peguei a embalagem com mãos trêmulas e verifiquei a data de fabricação. Daquele ano. Nós não usávamos preservativos. Estávamos tentando ter um bebê havia 6 meses. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Enquanto eu tomava vitaminas, fazia exames, acompanhava meu ciclo religiosamente, sonhando com o dia em que seguraria nosso filho nos braços, ele estava transando com uma garota jovem, o suficiente para ser nossa filha. Desci as escadas como um furacão e fui direto para o escritório dele.
Brad era organizado ao extremo. Cada coisa tinha seu lugar. Abri gaveta após gaveta, procurando qualquer coisa que confirmasse o que eu já sabia no fundo do coração. Foi na última gaveta da escrivaninha que encontrei. Uma pasta. Diferente das outras, mais nova, com uma etiqueta em branco. Meus dedos tremiam quando a abri. Dentro havia fotos impressas da garota. Fotos sensuais, algumas claramente profissionais. Havia também um caderno com anotações na letra de Brad. Datas, horários, lugares. Cartões românticos que ela tinha dado a ele. E recibos. Muitos recibos. Joias. Bolsas de grife. Roupas caras. Um carro usado. Cada recibo era uma punhalada. Ele estava gastando nosso dinheiro com ela. Dinheiro que deveria estar sendo economizado para nosso futuro. Para o filho que estávamos tentando ter. Havia também uma peça íntima de renda vermelha, perfumada, guardada como uma espécie de troféu. Com mãos que mal conseguiam segurar o telefone direito, tirei uma foto da melhor imagem dela e abri o Google Lens. Fiz uma busca reversa. O resultado me fez sentar pesadamente na cadeira do escritório. A busca me direcionou para um site de acompanhantes. Ali estava ela, com o mesmo sorriso, a mesma pose sensual. Katrina Dior, idade listada como 19 anos, lista de serviços oferecidos. Meu marido não estava apenas tendo um caso. Ele estava pagando por uma acompanhante, gastando o dinheiro que ganhávamos juntos para bancar uma garota de programa. Senti a sala girar. Corri para o banheiro e vomitei, meu corpo rejeitando fisicamente a verdade que minha mente estava sendo forçada a aceitar. Fiquei ali, abraçada ao vaso sanitário, chorando tão violentamente que mal conseguia respirar. Estávamos tentando ter um bebê. Ele estava transando com uma prostituta. E se ele me passasse alguma doença? E se já tivesse passado? Peguei o celular com dedos tremendo descontroladamente e disquei o número de Rachel. Alô? Sua voz alegre veio do outro lado da linha. Rachel. Minha voz saiu quebrada, irreconhecível. Preciso de você. Por favor, pode vir aqui? O que aconteceu? Você está bem? Estou indo agora. Desliguei e me encolhi no chão do banheiro, abraçando os joelhos, enquanto esperava minha melhor amiga chegar. O presente de aniversário de Brad ainda estava no porta-malas do meu carro. O brinquedo da infância que ele tanto queria. A festa surpresa que eu estava planejando. Tudo parecia uma piada cruel agora. Minha vida inteira, tudo o que eu tinha construído com Brad nos últimos 12 anos, tinha desmoronado em questão de horas. E a pior parte era que ele não fazia ideia. Ele estava em algum hotel barato com aquela garota, achando que tinha me enganado perfeitamente. Mas as máscaras tinham caído. E eu tinha visto exatamente quem meu marido realmente era. Rachel chegou 1h30 depois, invadindo a casa como um furacão de energia protetora. Me encontrou ainda sentada no chão do banheiro, os olhos inchados de tanto chorar, cercada por lenços de papel usados. Meu Deus, o que aconteceu? Ela se ajoelhou ao meu lado, colocando as mãos nos meus ombros. Não consegui falar. Apenas apontei para o escritório. Rachel foi até lá e voltou alguns minutos depois, o rosto pálido segurando a pasta. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela se sentava ao meu lado no chão frio do banheiro. Aquele filho da mãe! Ela sussurrou, a voz carregada de uma raiva que raramente ouvia dela. Aquele desgraçado mentiroso! E então contei tudo. Sobre o carro no hotel, sobre tê-lo seguido, sobre as fotos que tirei, sobre a busca no Google que revelou quem a garota realmente era. Cada palavra era como arrancar um espinho fincado profundamente na carne. Ele está pagando por ela, eu disse, minha voz saindo em um sussurro rouco. Gastando nosso dinheiro. Dinheiro que deveria estar sendo economizado para nossa família, para o bebê que estamos tentando ter. Rachel me puxou para um abraço apertado. Ficamos ali por um longo tempo, ela me balançando suavemente enquanto eu chorava no ombro dela. Você vai sair dessa, ela disse firmemente quando finalmente me afastei. Vai sair de cabeça erguida, ouviu? Aquele homem não merece suas lágrimas. Eu estava planejando uma festa surpresa para ele. Soltei uma risada amarga. Para o aniversário de 40 anos. Convidados, decoração, o presente perfeito que ele tanto queria. Que idiota eu fui. Rachel ficou em silêncio por um momento, os olhos brilhando com algo que não consegui identificar imediatamente. Ainda dá tempo de fazer a festa. Ela disse lentamente. O quê? Você está louca?
Escuta. Ela se levantou e me puxou para ficar em pé também. Ele merece uma festa surpresa. Só que ao invés de dar o presente que ele quer, você entrega os papéis do divórcio, embrulhadinho em uma caixa bonita, com laço e tudo. Olhei para ela, processando as palavras. Uma sensação estranha começou a se formar no meu peito. Não era felicidade, exatamente. Era algo mais escuro, mais intenso. Na frente de todo mundo? Perguntei lentamente. Na frente de todo mundo, Rachel confirmou, um sorriso pequeno e sombrio aparecendo em seus lábios. Amigos, família, colegas de trabalho. Que ele sinta na pele a humilhação que te fez sentir. Pela primeira vez em horas consegui respirar completamente. Eu preciso de um advogado, eu disse. Então vamos encontrar um. Agora. Naquela noite, Rachel ficou comigo. Pedimos comida, que mal tocamos, e passamos horas pesquisando advogados de divórcio na região. Encontramos um com excelentes avaliações, especializado em casos de infidelidade, e agendei uma consulta para a manhã seguinte. Mal consegui dormir. Revirava na cama, olhando para o teto, pensando em tudo. Em todos os sinais que tinha ignorado. As viagens frequentes que tinham se tornado ainda mais frequentes nos últimos 6 meses. Os telefonemas que ele atendia em outro cômodo. O jeito que ele tinha se tornado distante na cama, sempre com desculpas sobre estar cansado do trabalho. Como eu não tinha visto? No dia seguinte, Rachel me acompanhou ao escritório do advogado. Dr. Harrison era um homem de seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos penetrantes que pareciam ver através de qualquer mentira. Mostrei tudo a ele. As fotos que tirei, os recibos, a pasta com as anotações, o perfil dela no site de acompanhantes. Bem documentado, ele disse aprovando com a cabeça. Isso facilita muito as coisas. Me fale sobre a situação financeira de vocês. Expliquei que ambos ganhávamos salários similares. Eu como gerente de marketing, ele como diretor regional. A casa tínhamos comprado juntos. Ainda pagávamos a hipoteca. Não tínhamos filhos. Não havia muito a dividir além da casa e algumas economias conjuntas. Dado que ambos contribuem igualmente e não há filhos envolvidos, a divisão deve ser bastante direta, Dr. Harrison explicou. A casa pode ser vendida e o lucro dividido, ou um de vocês pode comprar a parte do outro. As economias conjuntas também serão divididas meio a meio. E esses gastos dele com a acompanhante? Perguntei, apontando para os recibos. Isso não conta como dissipação de bens matrimoniais? Um pequeno sorriso apareceu no rosto do advogado. Sim, conta. E podemos usar isso a nosso favor. Cada centavo que ele gastou com ela pode ser calculado e compensado na divisão de bens. Senti uma satisfação sombria com isso. Tem mais uma coisa, eu disse. Quero contratar um investigador particular. Quero saber exatamente quem é essa mulher. Não apenas o nome falso que ela usa online. Dr. Harrison assentiu. Posso recomendar alguém excelente, discreto e muito eficiente. Saímos do escritório dele 2 horas depois com um plano de ação claro. Os papéis do divórcio seriam preparados. Um investigador seria contratado. E eu seguiria em frente com a festa surpresa. Mas antes, havia uma pessoa que eu precisava ver. Dirigi até a casa de Margaret, minha sogra. Ela morava a cerca de 20 minutos de distância, em uma casa aconchegante que mantinha impecavelmente organizada. Margaret me amava. Ela sempre disse que eu era a filha que nunca teve. Quando Brad e eu começamos a namorar, ela me abraçou como parte da família imediatamente. Fazíamos almoços juntas quase todo domingo. Ela me ensinou suas receitas de família. Compartilhávamos confidências como mãe e filha. Contar a ela seria devastador. Ela abriu a porta com um sorriso caloroso, que se transformou em preocupação assim que viu minha expressão. Querida, o que houve? Entre, entre. Sentamos na sala dela. Aquela sala que eu conhecia tão bem, onde tinha passado tantas tardes felizes. Margaret serviu chá, suas mãos experientes em movimentos automáticos, enquanto eu juntava coragem para falar. Margaret, comecei, minha voz falhando. Preciso te contar uma coisa sobre o Brad. Vi o medo passar pelos olhos dela. Ele está bem? Aconteceu alguma coisa? Ele está me traindo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Margaret ficou completamente imóvel, a xícara de chá suspensa no ar. Contei tudo a ela, cada detalhe doloroso.
Mostrei as fotos no meu celular. Mostrei os recibos. Quando terminei, lágrimas corriam silenciosamente pelo rosto dela. Eu sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito que meu filho tenha se tornado esse tipo de homem. Não é sua culpa. Não? Ela soltou uma risada amarga. Talvez seja. Você sabe que o pai dele fez a mesma coisa comigo? Balancei a cabeça. Sabia que eles eram divorciados, mas Brad nunca falava muito sobre o pai. Brad tinha 10 anos quando descobri. Margaret continuou, olhando para algum ponto distante, perdida nas memórias. O pai dele começou um caso com uma mulher mais jovem, 20 e poucos anos. Poderia ser filha dele. Gastava dinheiro com ela, mentia sobre viagens de trabalho, exatamente como Brad está fazendo com você agora. Meu coração apertou por ela. Nos divorciamos logo depois. O pai dele só manteve contato com Brad porque era obrigado pela visitação. No dia que Brad completou 18 anos, o pai dele sumiu. Nunca mais quis saber do próprio filho. Agora ele vive em outro estado com a terceira esposa, se não me engano. Brad sabe disso tudo? Sabe. E mesmo assim... Ela balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Eu o criei para ser diferente, para ser um homem de honra. Mas talvez algumas coisas sejam mais fortes que a criação. Vou me divorciar dele, eu disse firmemente. E vou fazer isso publicamente, na festa de aniversário que eu estava planejando. Esperava que ela tentasse me dissuadir, que pedisse para eu reconsiderar, que fizesse aquilo que mães fazem, defender os filhos incondicionalmente. Em vez disso, Margaret pegou minha mão e a apertou firmemente. Bom, ela disse com convicção. Esse menino precisa aprender que ações têm consequências. Homem que não respeita a mulher deveria pagar por isso, mesmo sendo meu filho. Na verdade, especialmente por ser meu filho. Eu não criei um traidor. O alívio que senti foi imenso. Você vai à festa? Não perderia por nada, ela disse, e havia aço em sua voz. Quero estar lá quando ele perceber que perdeu a melhor coisa que já teve na vida. Saí da casa de Margaret me sentindo estranhamente fortalecida. Tinha minha melhor amiga ao meu lado. Tinha minha sogra ao meu lado. Tinha um advogado competente. E tinha um plano. Nos dias seguintes, mergulhei na preparação da festa com uma energia quase maníaca. Mandei convites para os amigos mais próximos de Brad, para os colegas de trabalho dele, para a família dele. 25 pessoas ao todo. Aluguei decorações. Encomendei um bolo enorme com Feliz aniversário, Brad. 40 anos. Escrito em glacê azul. Planejei o menu. Comprei bebidas. Cada detalhe era uma distração bem-vinda da dor constante que sentia no peito. Brad ligava todos os dias de Seattle, ou de onde quer que realmente estivesse. Conversávamos sobre trivialidades. Ele perguntava sobre meu dia. Eu mentia dizendo que estava tudo bem. Ele dizia que estava com saudades. Eu concordava, engolindo a bile que subia na garganta. Eu tinha me tornado uma atriz. E estava dando uma performance digna de um Oscar. Foi 3 dias antes do aniversário dele que o investigador entrou em contato. Senhora, disse a voz grave ao telefone, tenho as informações que pediu sobre a jovem em questão, mas há algo mais que descobri. Algo que acho que a senhora precisa saber pessoalmente. Pode me contar pelo telefone, eu disse, sentando na beirada da cama. Prefiro entregar o relatório completo em mãos. É algo delicado. Chocante, na verdade. Meu coração acelerou. Chocante como? Não posso dizer por telefone, mas a senhora vai querer sentar quando ler isso. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Fiquei a noite inteira acordada, imaginando o que poderia ser tão chocante. Ela era menor de idade? Havia algo criminoso envolvido? Minha mente girava com possibilidades, cada uma pior que a anterior. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que eu estava prestes a descobrir. O investigador se chamava Thomas, um homem de meia-idade com olhos cansados que pareciam ter visto coisas demais. Encontramos em um café discreto do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar onde eu pudesse ser reconhecida. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa entre nós. Fiz a investigação completa como pedido. Ele disse, sua voz baixa e séria. Identifiquei a jovem, verifiquei registros, segui todas as pistas. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto. Mas descobri algo inesperado.
Algo que vai muito além de uma simples investigação de infidelidade. Minhas mãos tremeram ao pegar a xícara de café. O que você descobriu? Está tudo documentado aqui. Ele empurrou a pasta na minha direção, mas segurou minha mão antes que eu a abrisse. Mas vou te dar um conselho. Leia isso em casa quando estiver sozinha. Vai precisar de tempo para processar. Tão ruim assim? Seus olhos encontraram os meus, e havia algo quase parecido com pena neles. Chocante. Não ruim para você, mas definitivamente chocante. E irônico de uma forma que você nunca imaginaria. Ele se levantou, deixando a pasta na mesa. Tudo o que precisa está aí dentro. Meus contatos também. Mas meu conselho, leia com calma, e depois decida com cuidado como quer usar essa informação. E então ele foi embora, me deixando sozinha em uma mesa de café com uma pasta que aparentemente continha uma bomba. Dirigi para casa no piloto automático, a pasta no banco do passageiro parecendo pulsar com energia própria. Cada semáforo era uma tentação de abri-la ali mesmo, mas as palavras de Thomas ecoavam na minha cabeça. Em casa, quando estiver sozinha. Quando finalmente cheguei, tranquei todas as portas, fechei todas as cortinas e me sentei no sofá com a pasta no colo. Respirei fundo 3 vezes antes de abri-la. A primeira página era uma foto dela, a acompanhante. Mas desta vez não era uma foto sensual de site de anúncios. Era uma foto de documento de identidade. Nome completo, data de nascimento, endereço. Ashley Morrison, 19 anos, nascida em Portland. Virei a página e parei de respirar. Mas não vou contar mais. Ainda não. Thomas estava certo. Algumas coisas precisavam esperar o momento certo. Fechei a pasta com mãos trêmulas e a escondi no fundo do meu armário, em um lugar que sabia que Brad nunca olharia. A informação que estava lá dentro era uma arma, e eu precisava decidir exatamente como e quando usar essa arma. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, eu era a esposa dedicada preparando uma festa surpresa. Confirmava a presença dos convidados, ajustava detalhes da decoração, verificava-se a entrega do bolo. Por dentro, era um turbilhão de emoções que eu mal conseguia processar. A raiva era constante, uma brasa ardente no meu peito. Mas havia algo mais agora, algo que a informação na pasta tinha adicionado. Uma sensação de surrealidade, como se estivesse vivendo dentro de um filme com um roteiro absurdo demais para ser verdade. Brad ligou na noite antes de voltar. Mal posso esperar para te ver, amor. Ele disse, e sua voz soava tão genuína que me fez questionar minha própria sanidade por um momento. Como alguém podia mentir tão bem? Também estou com saudades. Menti, as palavras saindo mecânicas. A conferência foi incrível. Aprendi tanto. Mal posso esperar para te contar tudo. Conferência. Ele ainda estava mantendo essa farsa. Que bom, querido. A que horas você chega amanhã? Por volta das 6 da tarde. Estava pensando que poderíamos jantar fora, comemorar meu aniversário só nós 2. Se ao menos ele soubesse. Claro, eu disse. Vamos tornar a noite inesquecível. Isso pelo menos não era mentira. Na manhã do aniversário de Brad, acordei cedo. Tinha muito a fazer. Rachel chegou às 11 da manhã para me ajudar com os preparativos finais. Você está bem? Ela perguntou, estudando meu rosto com preocupação. Estou. E estava. Estranhamente calma. Como se tivesse atravessado algum limiar e chegado a um lugar além do sofrimento comum. Passamos o dia decorando a casa. Balões azuis e dourados. Faixas de feliz aniversário. A mesa foi preparada com os pratos favoritos dele. O bolo gigante foi colocado no centro, uma obra-prima de confeitaria. Margaret chegou às 3 da tarde trazendo sua especialidade. Um prato de lasanha que Brad adorava desde criança. Seus olhos encontraram os meus e ela assentiu levemente. Ela sabia o que estava por vir, e estava comigo. Os convidados começaram a chegar às 4:30. Amigos de Brad que eu conhecia há anos. Colegas de trabalho dele que sempre foram cordiais comigo. 2 de seus primos. Um tio. 25 pessoas encheram nossa casa, todas sussurrando animadamente sobre a surpresa. Todas perguntando onde eu tinha escondido Brad. Todas elogiando a decoração. Se ao menos soubessem. Às 5:30, recebi a mensagem de Brad. Chegando em 20 minutos. Te amo. Pessoal, anunciei, batendo palmas para chamar atenção. Ele está chegando. Vamos apagar as luzes e ficar em silêncio.
Quando ele abrir a porta, gritamos surpresa! Todos riram animados, encontrando seus lugares pela sala. As luzes foram apagadas. O silêncio caiu. Eu fiquei perto da porta, a pasta do investigador em uma caixa lindamente embrulhada em papel dourado com um laço vermelho grande. Dentro da caixa, em cima da pasta, estavam os papéis do divórcio que Dr. Harrison tinha preparado. O presente perfeito. Ouvi o carro dele estacionando na garagem. O barulho da porta do carro fechando. Seus passos se aproximando. A chave girando na fechadura. A porta se abriu. Surpresa! 25 vozes gritaram em uníssono enquanto as luzes se acendiam. Brad parou na porta, genuinamente chocado. Sua boca se abriu em um "O", perfeito de surpresa. Então seu rosto se iluminou com um sorriso enorme, aquele sorriso que um dia me fazia derreter. Mas o que... Ele começou, rindo enquanto as pessoas se aproximavam para abraçá-lo, dar tapinhas nas costas, fazer piadas sobre ele estar ficando velho. Seus olhos encontraram os meus sobre a multidão de pessoas. Ele se aproximou, passou os braços ao meu redor, me puxou para um beijo. Eu o deixei. Deixei-o me beijar na frente de todos. Deixei-o fingir ser o marido amoroso. Deixei-o encenar seu papel. Você fez tudo isso por mim? Ele sussurrou no meu ouvido, e havia emoção genuína em sua voz. Fiz, eu respondi. Você merece. E merecia mesmo. Só não da forma que ele pensava. A festa transcorreu perfeitamente. Brad circulava entre os convidados, rindo, contando histórias da conferência em Seattle, aceitando parabéns. Ele parecia genuinamente feliz, relaxado, como se não tivesse uma única preocupação no mundo. Margaret observava de longe, seus olhos seguindo o filho com uma mistura de tristeza e determinação. Ocasionalmente nossos olhares se encontravam, e ela me dava um pequeno aceno de apoio. Rachel, por outro lado, parecia prestes a explodir. Ela ficava ao meu lado, os punhos cerrados, observando Brad com um olhar que poderia derreter aço. Como ele consegue? Ela sussurrou para mim em determinado momento. Como ele consegue parecer tão... normal? Prática, respondi simplesmente. Muito prática. Por volta das 8 da noite, chegou a hora do bolo. Todo mundo se reuniu ao redor da mesa enquanto eu trazia o bolo gigante, as 40 velas acesas brilhando. Parabéns para você, nesta data querida. 25 vozes cantaram enquanto Brad sorria, os olhos brilhando à luz das velas. Quando a música terminou, ele fechou os olhos para fazer um pedido. Eu me perguntei ociosamente o que ele pediu, e soprou as velas de uma vez, fazendo todos aplaudirem. Espera, eu disse, minha voz cortando através do burburinho. Tem mais uma coisa antes de cortarmos o bolo. Fui até onde tinha escondido a caixa dourada e a trouxe, segurando-a com ambas as mãos. Era pesada. A pasta do investigador adicionava peso considerável. Um presente especial, anunciei, entregando a caixa para Brad. Para um aniversário especial. Seus olhos se iluminaram como os de uma criança. Ele realmente pensou, por um momento, que era o brinquedo colecionável. Com dedos ansiosos, ele desamarrou o laço vermelho, rasgou o papel dourado, abriu a caixa e congelou. Por um longo momento, ele apenas olhou para dentro da caixa, seu rosto perdendo toda a cor. Então seus olhos se ergueram para encontrar os meus. O que é isso? Sua voz saiu estrangulada. Toda a sala ficou em silêncio. Todos os olhos em nós. É seu presente de aniversário, eu disse calmamente, minha voz surpreendentemente firme. Sua liberdade. Nós precisamos conversar. Ele fechou a caixa rapidamente, tentando esconder o conteúdo. Em particular. Por que em particular? Perguntei inclinando a cabeça. São seus amigos, sua família. Por que não compartilhar a alegria com todos? Por favor. Havia súplica em seus olhos agora. Mas eu não sentia nada. Nenhuma pena. Nenhuma compaixão. Pessoal! Anunciei, virando para os convidados que observavam com crescente confusão. O presente é especial. São os papéis do divórcio. Brad e eu vamos nos separar. Silêncio absoluto. Você poderia ouvir uma agulha cair. Ela está brincando. Brad soltou uma risada forçada. É uma das piadas dela. Vocês sabem como ela é piadista. Não é piada, eu disse, minha voz cortando clara através da sala.
Brad está tendo um caso há meses, com uma jovem de 19 anos que ele encontrou em um site de acompanhantes. Ele tem bancado ela com nosso dinheiro. Joias, roupas, até um carro. Os murmúrios explodiram. O quê? Não pode ser. Como assim? Para de mentir, Mandy. Brad praticamente gritou, seu rosto vermelho agora. Por que você está inventando isso? Estou inventando? Caminhei até ele e abri a caixa novamente, tirando a pasta de baixo dos papéis de divórcio. Esta é a investigação completa. Tem fotos, recibos, registros bancários e informações sobre quem essa jovem realmente é. Passei a pasta para a pessoa mais próxima, um dos colegas de trabalho de Brad. Podem passar adiante se quiserem ver. Mas mantive uma folha específica comigo. A folha que o investigador Thomas tinha me dito para ler em particular. A bomba que eu tinha guardado até este exato momento. E então, olhando Brad diretamente nos olhos, soltei a granada. Há algo mais, eu disse, minha voz ecoando na sala completamente silenciosa agora. Algo que o investigador descobriu. Algo no meu tom fez Brad empalidecer ainda mais, se isso era possível. Mas decidi não revelar na frente de todos. Guardei a folha de volta. Deixei a tensão se acumular. Deixei todos esperando. Mas isso, eu disse com um sorriso frio, é uma conversa para depois que todos forem embora. E a festa oficialmente tinha acabado. Os convidados começaram a sair lentamente, alguns em choque silencioso, outros cochichando furiosamente entre si. Vi as expressões de horror, descrença, alguns até de satisfação mórbida. Os colegas de trabalho de Brad saíram em um grupo, lançando olhares de reprovação na direção dele. Os primos dele murmuravam entre si, balançando as cabeças. Brad permaneceu congelado no mesmo lugar, a caixa ainda em suas mãos, como se tivesse virado uma estátua. Em 15 minutos, a casa que estava cheia de vida e celebração ficou vazia e silenciosa. Apenas 4 pessoas permaneceram. Eu, Brad, minha sogra Margaret e a Rachel. Margaret sentou-se no sofá, os lábios pressionados em uma linha fina. Rachel ficou ao meu lado, uma presença sólida de apoio. Brad finalmente colocou a caixa sobre a mesa de centro e se virou para mim. Como você pôde? Sua voz tremeu. Como você pôde me humilhar assim na frente de todos? Inventar essas mentiras absurdas? Mentiras? Minha voz saiu calma, quase curiosa. Brad, eu te vi. Segui você até o hotel. Tirei fotos. Revirei suas coisas e encontrei tudo. Os preservativos, a pasta escondida, os recibos de presentes caros. Você invadiu minha privacidade. Mexeu nas minhas coisas. Ele estava ficando vermelho agora, a raiva substituindo o choque. Sua privacidade? Rachel interveio, sua voz carregada de veneno. Você está bancando uma prostituta e está preocupado com privacidade? Fique fora disso, Brad gritou na direção dela. Ela fica se eu quiser que ela fique, eu disse friamente. Esta é minha casa também. Na verdade, depois do divórcio, vai ser só minha casa, a menos que você queira comprar minha parte. Brad passou as mãos pelo cabelo, começando a andar de um lado para o outro. Eu não estou transando com nenhuma prostituta. Isso é ridículo. Você tirou conclusões erradas por causa de alguma coisa que viu. Google Lens, eu disse simplesmente. Tirei uma foto dela das suas fotos escondidas e fiz uma busca reversa. O perfil dela no site de acompanhantes apareceu imediatamente. Ashley Morrison, vulgo Katrina Dior, 19 anos, oferecendo serviços de acompanhante. Quer ver? Peguei meu celular e mostrei a ele a tela. Vi o momento exato em que o último resquício de negação desmoronou em seu rosto. Ele caiu sentado em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Por um longo momento, apenas o som de sua respiração irregular quebrava o silêncio. Eu sinto muito. Ele finalmente sussurrou. Eu não queria que fosse assim. Não era para você descobrir. Ah, eu ri sem humor. Então o problema não é ter traído, é ter sido pego. Não é isso. Ele ergueu a cabeça, lágrimas correndo pelo rosto. Eu estava confuso, passando por uma crise. 40 anos, sabe? Me fez pensar sobre minha vida, minhas escolhas.
Não. A voz de Margaret cortou como uma lâmina, firme e dura. Ela se levantou do sofá e caminhou até ficar na frente do filho. Não faça isso. Não tente justificar o injustificável com papo de crise de meia-idade. Mãe, Brad começou. Você é igualzinho ao seu pai, Margaret continuou, e havia dor em sua voz agora. Igualzinho. Mentiroso, traidor, egoísta. Eu criei você sozinha depois que ele foi embora. Tentei te ensinar a ser um homem de verdade, de honra, e você se tornou exatamente o que ele era. Não é culpa minha, Brad explodiu. É genético. O pai fez isso. Eu faço isso. Está no meu DNA. Eu não posso mudar quem eu sou. Genético? Repeti, quase rindo da absurdidade. Você está culpando seu DNA por ser um traidor mentiroso? Eu vou mudar, ele disse olhando para mim com olhos suplicantes. Vou fazer terapia. Vou trabalhar nisso. Mas, por favor, não acabe nosso casamento. Eu te amo. Você é minha esposa. Podemos superar isso. Olhei para ele, este homem que eu tinha amado por 12 anos, com quem tinha planejado construir uma família, envelhecer junto, e senti absolutamente nada além de uma leve repulsa. Não, eu disse simplesmente. Acabou. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Caminhei até a caixa e peguei a folha que tinha guardado. A bomba final. O investigador estava certo. Era algo que precisava ser revelado pessoalmente. O investigador fez um trabalho completo, comecei, desdobrando a folha. Ele não apenas identificou Ashley Morrison, ele investigou o histórico dela e descobriu algo interessante. Vi Brad engolir em seco. Ashley Morrison nasceu em Portland há 19 anos, continuei, minha voz neutra, como se estivesse lendo a previsão do tempo. Mãe, Diana Morrison. Pai, Robert Miller. Ouvi Margaret ofegar. Ela conhecia o nome muito bem. Era o nome do ex-marido dela, o pai de Brad. Brad ficou pálido. O quê? Seu pai teve um caso extraconjugal enquanto já estava casado com a segunda esposa, expliquei, mantendo contato visual com Brad. Diana Morrison era a amante. Ela trabalhava como acompanhante também. Ficou grávida. Teve a bebê. Seu pai pagou pensão durante anos. Há registros bancários de transferências regulares. A menina cresceu e seguiu os passos da mãe na mesma profissão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não, Brad sussurrou. Não, não, não. Tem teste de DNA nos arquivos, continuei implacavelmente. Feito anos atrás quando Diana processou seu pai por pensão alimentícia. Compatibilidade de 99,9%. Robert Miller é o pai de Ashley Morrison. Oh, meu Deus, Margaret murmurou, sentando pesadamente de volta no sofá. O que isso significa? Brad começou, mas sua voz falhou. Significa que Ashley Morrison é sua meia-irmã, eu disse, deixando cada palavra cair como uma pedra. Você está tendo um caso financiando e transando com sua própria meia-irmã. Brad ficou verde. Literalmente verde. Ele se levantou cambaleante, correu para o banheiro e ouviu o som dele vomitando violentamente. Rachel começou a rir. Uma risada chocada, quase histérica. Meu Deus, isso é... Karma, eu disse simplesmente. Isso é karma. Margaret tinha os olhos fixos em algum ponto distante, processando a informação. Robert fez isso, ela murmurou. Criou outra vítima com suas mentiras. E agora? Brad voltou do banheiro, pálido e suando. Eu não sabia, ele disse, sua voz rouca. Juro por Deus que não sabia. Como eu poderia saber? Você não podia, concordei. Assim como eu não poderia saber que você era um mentiroso traidor. Às vezes a vida nos surpreende, não é? Ele caiu de joelhos na minha frente. Literalmente de joelhos. Por favor, Mandy. Eu cometi um erro horrível, mas eu te amo. Podemos recomeçar, podemos deixar isso para trás. Olhei para ele ali, de joelhos, chorando, suplicando, e senti absolutamente nada. A mulher que teria ficado de coração partido vendo-o assim, tinha morrido no momento em que o viu sair daquele hotel com Katrina Dior. Levanta, eu disse friamente. Você vai assinar os papéis do divórcio. Vai concordar com a divisão de bens meio a meio,
compensada pelos gastos que teve com sua amante meia-irmã. E vai sair da minha casa hoje à noite. Pode ir para um hotel. Não me importo para onde você vá, contanto que seja para longe de mim. Mas, não há mas. Margaret interveio, ficando em pé. Ela caminhou até o filho e olhou para ele com uma expressão que nunca tinha visto nela antes. Decepção total. Você precisa ir embora. Você fez isso consigo mesmo. Você seguiu os passos do seu pai e agora está pagando o preço. Mãe, por favor. Não, ela disse firmemente. Você é meu filho e sempre será. Mas isso não significa que vou defender o indefensável. Você traiu uma mulher maravilhosa. Gastou dinheiro que não era só seu com uma rapariga. Mentiu repetidamente. E cometeu uma relação consanguínea sem saber. As consequências são suas para carregar. Brad olhou ao redor da sala. Para mim, para sua mãe, para Rachel. Como se procurasse um aliado, alguém que pudesse salvá-lo. Não encontrou nenhum. Eu vou aceitar os termos, ele finalmente disse, sua voz derrotada. Vou assinar o que for preciso. Eu não me importo mais com nada. Minha vida acabou mesmo. Sua vida não acabou, eu disse. Mas sua vida comigo acabou. E com sorte, você vai aprender algo com isso. Ele assentiu lentamente, pegou a caixa com os papéis e foi para o quarto fazer as malas. Rachel ficou com ele, garantindo que ele pegasse apenas suas coisas pessoais e nada mais. Margaret se aproximou de mim e me abraçou. Eu sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito que meu filho tenha te machucado assim. Não é sua culpa, eu disse, retribuindo o abraço. Eu sempre vou te amar como uma filha, ela disse. Isso não muda. Você sempre terá um lugar na minha vida, independente do que aconteça com Brad. 20 minutos depois, Brad saiu pela porta com 2 malas. Ele parou no umbral, olhando para trás uma última vez. Eu realmente sinto muito, ele disse. Eu sei, respondi, mas não é suficiente. E então ele foi embora. Os meses seguintes foram um borrão de processos legais e ajustes. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Quando ambas as partes concordam e há infidelidade documentada, as coisas andam rápido. A casa foi vendida. Recebemos valores iguais após compensar os gastos dele com a Ashley. Peguei minha parte e saí. Soube pelos amigos em comum o que aconteceu com Brad. A história se espalhou como fogo. Em uma cidade do tamanho da nossa, escândalos assim não ficam escondidos. A festa tinha tido 25 testemunhas, e todas contaram para outras pessoas, que contaram para outras. Brad tentou continuar trabalhando, mas os comentários dos colegas foram implacáveis. Sussurros nos corredores, piadas cruéis no bebedouro, olhares de reprovação. 2 meses depois da festa, ele pediu demissão. Os amigos casados que ele tinha, casais que costumávamos receber para jantar, com quem passávamos feriados, se afastaram completamente. Ninguém queria um homem assim por perto. As esposas não confiavam nele perto de seus maridos, como se a traição fosse contagiosa. Margaret manteve contato com ele, mas de forma distante. Eles se falavam por telefone ocasionalmente, mas ela deixou claro que a decepção que sentia não ia desaparecer tão cedo. Quanto a Ashley, quando soube da verdade sobre quem Brad realmente era para ela, tentou processá-lo. Mas como os advogados explicaram, nenhum deles tinha como saber da relação de parentesco. Não havia crime, apenas uma terrível coincidência grotesca. Brad nunca conseguiu um emprego equivalente ao que tinha. Eventualmente mudou-se para outra cidade, tentando escapar da reputação que o seguia. Ouvi dizer que está trabalhando em vendas agora, ganhando uma fração do que costumava ganhar. Eu também me mudei. Fui morar em Lakewood, na mesma cidade que Rachel. Aluguei um apartamento aconchegante, decorei do meu jeito, criei um espaço que era completamente meu. Levou tempo para eu me curar. A terapia ajudou, o apoio de Rachel e Margaret também ajudaram. Mas principalmente, o tempo ajudou. 6 meses após o divórcio, comecei a namorar novamente. Nada sério, apenas jantares ocasionais, lembrando-me de como era ser cortejada, valorizada. Aprendi a confiar novamente, lentamente. 1 ano depois, recebi uma promoção no trabalho. Gerente sênior, com um aumento significativo. Comprei um apartamento pequeno, mas aconchegante. Adotei um cachorro caramelo chamado Paulinho. Comecei aulas de tricô e encontrei paz. Margaret e eu mantemos nosso ritual de almoços de domingo.
Ela nunca deixou de me tratar como filha. Às vezes falamos sobre Brad. Ela compartilha atualizações quando há alguma. Mas principalmente falamos sobre nossas vidas, nossos planos, receitas novas que queremos tentar. 2 anos após o divórcio, recebi um e-mail de Brad. Era longo, detalhado, cheio de pedidos de desculpas e reflexões sobre seus erros. Ele estava em terapia, dizia. Estava trabalhando em si mesmo. Entendia agora o quanto tinha me machucado. Não esperava perdão. Apenas queria que eu soubesse que ele tinha mudado. Eu li o e-mail uma vez, e então deletei. Algumas pontes, quando queimadas, devem permanecer cinzas. E eu tinha construído uma vida nova, melhor, do outro lado do rio. A vingança que planejei naquela festa não foi apenas sobre humilhá-lo publicamente. Foi sobre tomar de volta meu poder, minha voz, minha vida. Foi sobre me recusar a ser a vítima silenciosa que engole a traição e finge que está tudo bem. E funcionou. Não apenas porque Brad sofreu as consequências de suas ações, embora isso tenha sido satisfatório, mas porque eu saí do outro lado mais forte, mais sábia, mais completa. E vocês devem estar se perguntando: e o que aconteceu com o carrinho colecionável? Pois bem, ele está na estante da minha sala, exposto como um troféu. Não um troféu da traição dele, mas da minha libertação. Cada vez que olho para aquela caixa perfeitamente preservada, lembro que foi indo comprar esse presente que vi o carro laranja no hotel. Foi esse carrinho que salvou minha vida de anos de mentiras. Rachel ri sempre que vê, dizendo que é o presente mais caro que nunca foi entregue. Mas eu discordo. Foi entregue sim. E foi para mim mesma. Obrigada por ter ficado até o final dessa história intensa. Traição dói. Mas sair mais forte dói menos. Se você gostou, deixa o like e um hype para ajudar o canal a crescer. Um beijo enorme e até a próxima história.